Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao estudo das funções logarítmicas, mas para isso precisamos antes saber o que vem a ser logaritmos. Aqui na descrição do vídeo sempre há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse. O objetivo do Postulados e Teoremas é oferecer aulas completas e detalhadas das disciplinas de Física e Matemática. Pessoal, vamos começar a falar de logaritmos iniciando por sua definição. Sendo a e b números reais positivos desde que a seja diferente de 1, chama-se logaritmo de b na base a o expoente que se deve dar à base a, de modo que a potência obtida seja igual a b. Em outros termos, se a e b são números reais e a é maior que zero e diferente de 1, e b é um número maior que zero, então o logaritmo de b na base a é igual a x se e somente se a elevado a x for igual a b. Nós vamos ver alguns exemplos no próximo slide e isso vai ficar bem mais claro. Dizemos que a é a base do logaritmo, b é o logaritmando, e x é o logaritmo. A operação pela qual se determina o logaritmo é chamada de logaritmação, e o seu resultado é o logaritmo. Galera, como eu disse, vamos fazer alguns exemplos para facilitar o entendimento da definição de logaritmos. O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 ao cubo é igual a 8. Em outras palavras, qual deve ser o número que eu devo elevar à base 2 para que obtenha 8? É o número 3, e, portanto, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Qual deve ser o número que eu devo elevar à base 3 para obter o valor 1 nono? Menos 2. Logo, o logaritmo de 1 nono na base 3 é igual a menos 2, porque 3 elevado a menos 2 vai dar 1 nono. Qual é o número que eu devo elevar à base 5 para obter o resultado 5? É o número 1, porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Portanto, o logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Qual deve ser o número que eu devo elevar à base 7 para obter o valor 1? Esse número é o 0, porque 7 elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o logaritmo de 1 na base 7 é igual a 0. Qual deve ser o expoente que eu devo elevar à base 4 para obter 8? É o 3 meios, pois 4 elevado a 3 meios é igual a 2 elevado ao quadrado elevado a 3 meios. Eu posso aqui simplificar, ficando com 2 ao cubo, que é igual a 8. Portanto, o logaritmo de 8 na base 4 é igual a 3 meios. E, por fim, qual deve ser o expoente que eu devo elevar 0,2 para obter 25? O menos 2. 0,2 elevado a menos 2 vai me dar 2 décimos elevado a menos 2. Eu posso simplificar aqui, 2 com o 10 vai dar 1 quinto elevado a menos 2. Passando o 5 para cima, o expoente vira positivo, 5 ao quadrado, e isso é igual a 25. E, portanto, o logaritmo de 25 na base 0,2 é igual a menos 2. Antilogaritmo. Se a e b são números reais e positivos, com a diferente de 1, se o logaritmo de b na base a é x, então b é o antilogaritmo de x na base a. Em outros termos, se a e b pertencem ao conjunto dos números reais, e a é um número maior que 0 e diferente de 1, e b é maior que 0, então o logaritmo de b na base a será igual a x se e somente se o antilogaritmo de x na base a for igual a b. Assim parece confuso, mas vendo exemplos fica bem mais tranquilo da gente entender. Vamos lá. Bom, como eu disse, vamos ver exemplos que fica
bem mais fácil da gente entender, vocês vão ver que não há dificuldade alguma. O antilogaritmo de 2 na base 3 é igual a 9, porque o logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Observe que o logaritmando é trocado com o logaritmo. Tá vendo? O logaritmando trocado com o logaritmo. Então, se o logaritmo de 5 na base 4 é igual a x, é porque o antilogaritmo de x na base 4 é igual a 5. Observe aqui o logaritmando e o logaritmo sendo trocados de posição. Muito tranquilo. O antilogaritmo de 3 na base meio é 1/8, porque o logaritmo de 1/8 na base meio é igual a 3. O antilogaritmo de menos 2 na base 2 é igual a 1/4, porque o logaritmo de 1/4 na base 2 é igual a menos 2. Muito tranquilo entender o que vem a ser o antilogaritmo. Vamos a algumas consequências da definição de logaritmos. O logaritmo da unidade em qualquer base é igual a zero. Muito tranquilo entender isso aqui, ó. Qualquer que seja a base, qual é o valor que a gente deve colocar no expoente para obter o resultado 1? É o zero, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, independentemente de qual seja a base, o logaritmo nessa base de 1 será sempre igual a zero. O logaritmo da base em qualquer base é igual a 1. Em outras palavras, se a base é igual ao logaritmando, o resultado é igual a 1. Isso porque, elevando a base a 1, eu obtenho o mesmo valor A. A potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Isso daqui é extremamente importante. Se a base da potência é igual à base do logaritmo que está no expoente dessa potência, o resultado será igual ao logaritmando. Então, A elevado a log de B na base A será igual a B. Dois logaritmos em uma mesma base são iguais se e somente se os logaritmandos são iguais. Ou seja, se o log de B na base A é igual ao log de C na base A, tendo os logaritmos a mesma base, os logaritmandos serão iguais. Bom, vamos a dois casos que ilustram algumas consequências da definição de logaritmos, começando com 8 elevado ao log de 5 na base 2. Bom, 8 é 2 ao cubo, elevado ao log de 5 na base 2. Aplicando as propriedades das potências, eu posso trocar os expoentes de lugar, né? Então, eu ficarei com 2 elevado ao log de 5 na base 2, elevado ao cubo. Nós vimos em uma das consequências que quando a base da potência é igual à base do logaritmo que está no expoente, o resultado é igual ao logaritmando. E, portanto, o que está dentro do parêntese será igual a 5 elevado ao cubo. E 5 ao cubo é igual a 125. Vamos ao segundo caso, 3 elevado a 1 mais o log de 4 na base 3. Aqui eu posso aplicar a propriedade das potências, escrevendo uma base para cada um dos expoentes, uma vez que o produto de potências de bases iguais é a base com os expoentes somados. Então, eu posso reescrever 3 elevado a 1 mais o log de 4 na base 3, como sendo 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao log de 4 na base 3. 3 elevado a 1 é igual a 3. E 3 elevado ao log de 4 na base 3, quando a base da potência é igual à base do logaritmo que está no expoente, o resultado é igual ao logaritmando. E, portanto, isso aqui será igual a 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Sistemas de logaritmos. A gente chama sistema de logaritmos de base A ao conjunto de todos os logaritmos dos números reais e positivos em uma base A, desde que A seja maior que zero e diferente de 1.
Por exemplo, o conjunto formado por todos os logaritmos de base 2 dos números reais e positivos é o sistema de logaritmo na base 2. Entre as infinidades de valores que a base pode assumir, dois são particularmente importantes: o sistema de logaritmos decimais, ou de Briggs, ou seja, na base 10, e o sistema de logaritmos neperianos, ou naturais, na base E. Os logaritmos decimais são representados por log de x na base 10 ou o log de x. Quando a base do logaritmo não está expressa, a gente subentende que a gente está falando do logaritmo decimal, ou seja, do logaritmo na base 10. Já os logaritmos naturais podem ser representados por log de x na base E, ou ln de x, n de naturais, ou lg de x. São as três formas de representar os logaritmos neperianos ou naturais. Propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade. Bom, mantendo todas aquelas condições da definição de logaritmos, as quais eu não vou ficar repetindo aqui o tempo todo, elas estarão em todas essas propriedades que veremos, nós podemos transformar o logaritmo de um produto em uma soma de logaritmos. Portanto, o logaritmo de b vezes c na base A será igual ao logaritmo de b na base A mais o logaritmo de c na base A. Vale observar que a base é mantida a mesma. Segunda propriedade, o logaritmo de um quociente pode ser escrito na forma de uma subtração de logaritmos, e, portanto, o logaritmo de b dividido por c na base A será igual ao logaritmo de b na base A menos o logaritmo de c na base A. Mais uma vez, observar que a base foi mantida. Terceira propriedade. Podemos transformar o logaritmo de uma potência em uma multiplicação, fazendo o log de b elevado a n na base A igual a n vezes o log de b na base A. Em outras palavras, basta pegar o expoente e passá-lo para a frente do logaritmo, multiplicando esse logaritmo por n. Cologaritmo. Não confundir o cologaritmo com o antilogaritmo, que nós vimos lá no início da nossa aula. O cologaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de 1 sobre b na base A. Ou seja, o cologaritmo de b na base A é igual ao logaritmo do inverso de b na base A. Bom, vamos ver aqui dois exemplos da aplicação das propriedades dos logaritmos que vimos nos slides anteriores, começando com o log de 2ab sobre c na base 2. Bom, podemos transformar o logaritmo de uma divisão numa subtração de logaritmos, fazendo o log de 2ab na base 2, é o que está aqui, menos o log de c na base 2. É o que está aqui. Aqui eu tenho um produto de 2 vezes A vezes B. E, portanto, eu posso transformar o logaritmo de um produto na soma de logaritmos, fazendo o log de 2 na base 2, está aqui, mais o log de A na base 2, está aqui, mais o log de B na base 2, está aqui, menos o log de C na base 2. Essa é a forma mais simplificada da gente escrever o logaritmo de 2ab sobre c na base 2. Vamos para o segundo exemplo. O logaritmo de a3b2 sobre c4 na base 3. Bom, aqui eu vou fazer um pouquinho mais direto. Eu já tenho aqui uma multiplicação que eu posso transformar numa soma de logaritmos. O logaritmo da multiplicação pode virar a soma de logaritmos. E aqui eu terei o logaritmo de uma divisão, que eu posso transformar em uma subtração de logaritmos. Então, eu ficarei com o log de A3 na base 3, está aqui, mais o log de B2 na base 3, que está aqui, menos
o log de C4 na base 3, que está aqui. Agora, posso passar os expoentes para a frente dos logaritmos, fazendo o produto desse termo pelos logaritmos respectivos. Então, eu ficarei com 3 log de A na base 3, mais 2 log de B na base 3, menos 4 log de C na base 3. É a maneira mais simplificada da gente escrever o logaritmo de A3B2 sobre C4 na base 3. Mudança de base. Pessoal, vamos ver aqui uma propriedade de extrema importância. Em muitas ocasiões, a gente precisa trocar as bases dos logaritmos. E é isso que nós vamos aprender a fazer aqui agora. Se A, B e C são números reais positivos e A e C são diferentes de 1, então o logaritmo de B na base A será igual ao logaritmo de B na base C dividido pelo logaritmo de A na base C. Notem que a nova base pode ser arbitrada, ou seja, eu posso escolher qualquer valor. Desde que eu faça o logaritmo do logaritmando nessa nova base escolhida, dividido pelo logaritmo da base antiga nessa nova base escolhida. Bom, essa equação equivale a essa equação aqui. Notemos que quando a gente tem a divisão, nós temos aqui no denominador o log de A na base C. Na multiplicação, nós temos o log de C na base A. Vamos ver o porquê que isso acontece? Daqui de cima, eu tiro que o log de B na base A é igual ao log de B na base C dividido pelo log de A na base A dividido pelo log de C na base A. Bom, o que é que eu fiz para transformar o log de A na base C em log de A na base A e log de C na base A? Eu voltei a base C para a base A, usando o mesmo processo que eu tinha usado no início. Então, eu terei que o log de B na base A será igual ao log de B na base C vezes o log de C na base A dividido pelo log de A na base A. Aqui eu tenho uma divisão de frações, eu estou repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. O log A de A é igual a 1, e, portanto, eu terei o log de B na base A igual ao log de B na base C vezes o log de C na base A. Essa equação é exatamente essa equação que está aqui. E, portanto, eu posso dizer que essas equações se equivalem. Vamos agora, então, mudar algumas bases para a gente aprender na prática, né? É muito mais fácil a gente aprender fazendo exemplos. Então, vamos converter o log de 5 na base 3 para a base 2. Como eu disse, basta eu arbitrar a base. Então, eu vou colocar aqui as bases 2, tanto no numerador quanto no denominador, e fazer o log do logaritmando na base 2, dividido pelo log da antiga base, na base 2. E, portanto, o log de 5 na base 3 será igual ao log de 5 na base 2 dividido pelo log de 3 na base 2. Está feita a mudança de base. Como podemos mudar a base do logaritmo para qualquer outra base, como eu disse, a gente pode arbitrar a base, podemos escrever também o log de 7 na base 2 na forma de um logaritmo decimal. Aqui, ó, o log de 7 na base 2, eu vou arbitrar a base, colocando as bases como bases decimais, base 10, e aí basta eu fazer o log do logaritmando nessa base 10, dividido pelo log da antiga base nessa mesma base 10. Então, o log de 7 na base 2 é igual ao log de 7 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. Bom, vamos ver algumas consequências da mudança de base. Se A e B são números reais positivos e diferentes de 1,
Então, o log de b na base A será igual a 1 dividido pelo log de A na base B. Vimos isso na definição, ó. 1 sobre o log de A na base B é igual a 1 dividido pelo log de A na base A dividido pelo log de A na base B, mudando esse logaritmo para a base A. E isso é igual a 1 vezes o log de b na base A dividido pelo log de A na base A. Aqui eu tenho uma divisão de frações, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Mas o log A de A é igual a 1. Logo, isso será igual ao log de B na base A, tal qual está aqui. Então, isso confirma que essa igualdade é verdadeira. Se A e B são números reais positivos, com A diferente de 1, e n é um número real não nulo, ou seja, n não pode ser zero, então o log de b na base a elevado a n é igual a 1 sobre n vezes o log de b na base a. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho o log de b na base a elevado a n, mudando para a base a, eu ficarei com o log de b na base a dividido pelo log de a elevado a n na base a. Como eu tenho aqui um expoente no logaritmando, eu posso dizer que isso é igual ao log de b na base a dividido por n vezes o log de a na base a, passando o expoente para a frente do logaritmo. E a gente sabe que o log a de a é igual a 1, e, portanto, isso será igual ao log de b na base a dividido por n. E todos nós sabemos que o log de b na base a sobre n pode ser escrito na forma de 1 sobre n vezes o log de b na base a. E isso é exatamente o que nós temos aqui. Bom, dito ainda de outro modo, para ficar um pouquinho mais fácil, tendo a base do logaritmo um expoente, eu posso multiplicar esse logaritmo pelo inverso desse expoente. Ou seja, posso multiplicar o log de b na base a pelo inverso de n, que é 1 sobre n. Bom, vamos ver dois casos que exemplificam o que foi dito. Primeiro, o log de 3 na base 8. Nós sabemos que 8 é 2 ao cubo, então nós teremos o log de 3 na base 2 ao cubo. Como eu tenho aqui a base do logaritmo elevado a um expoente 3, eu posso multiplicar o log de 3 na base 2 pelo inverso desse expoente, que é 1/3. Ou seja, o log de 3 na base 8 é igual a 1/3 vezes o log de 3 na base 2. Vamos ao segundo exemplo. O log de 6 na base 1/5. Eu posso passar o 5 para o numerador dessa fração, trocando o expoente do 5, que é 1, para menos 1. E aí eu fico com o log de 6 na base 5 elevado a menos 1. Aqui eu tenho a base do logaritmo elevada a um expoente. Basta eu multiplicar, então, o logaritmo de 6 na base 5 pelo inverso desse expoente. O inverso de menos 1 é menos 1 mesmo. E, portanto, o log de 6 na base 1/5 será igual a menos o log de 6 na base 5. Logaritmos decimais. Os logaritmos foram inventados para aumentar a capacidade de computação dos astrônomos. Eles transformam uma multiplicação em soma, uma divisão em subtração e uma potenciação em multiplicação. Ou seja, transformam uma operação mais complexa em outra mais simples de ser realizada. Dentre os diversos sistemas de logaritmos, a gente vai estudar agora o sistema de logaritmos de base 10, ou seja, os logaritmos decimais. Esses logaritmos são extremamente importantes. Bom, vamos tirar esse pedaço da aula para falar especialmente desse sistema de logaritmos. Bom, antes de iniciarmos o estudo específico dos logaritmos decimais,
Vale dizer que todas as propriedades e consequências que foram vistas até agora valem também, obviamente, para os logaritmos decimais. Vamos começar falando da característica de um logaritmo decimal. A característica do logaritmo decimal de um número x real positivo será calculada por uma das duas regras a seguir. A primeira regra, quando x é maior do que 1. Bom, aqui eu tenho 2,3 maior que 1, aqui 31,421 maior que 1, aqui 204 maior que 1 e aqui 6.542,3 também maior que 1. Portanto, a regra 1 se aplica ao logaritmo de todos esses números que estão aqui. O que diz a primeira regra? A característica do logaritmo decimal de um número x maior que 1 é igual ao número de algarismos de sua parte inteira menos 1. Bom, o logaritmo de 2,3 tem característica igual a zero. Vamos ver por quê? O número 2,3 tem um algarismo na sua parte inteira. E segundo a primeira regra, a gente calcula a característica fazendo o número de algarismos da parte inteira, um algarismo, menos 1. É o que diz a primeira regra. Então, a característica desse logaritmo será igual a zero. O número 31,421 tem dois algarismos na sua parte inteira. Logo, a característica do log de 31,421 será igual a 1, porque a gente vai calcular a característica fazendo 2, que é o número de algarismos da parte inteira, menos 1. E isso é igual a 1. Já o número 204 tem 3 algarismos na sua parte inteira. Então, a característica do log de 204 será igual a 2, porque nós teremos a característica igual a 3, que é o número de algarismos da parte inteira, menos 1. E isso é igual a 2. E, por fim, o número 6.542,3 tem 4 algarismos na sua parte inteira. Então, o log de 6.542,3 terá a característica igual a 3, porque a característica será 4 algarismos da parte inteira, menos 1, de acordo com a primeira regra. E isso será igual a 3. Bom, vamos ver a regra 2. A regra 2 se aplica a valores de x que estão entre 0 e 1. Lembrar que aqui o x é o logaritmando e, portanto, o logaritmando deve ser um valor maior que 0 e diferente de 1, segundo a própria definição de logaritmos. Vamos ver o que diz a regra 2. A característica do logaritmo decimal de um número que está entre 0 e 1 é o oposto da quantidade de zeros que precedem o primeiro algarismo significativo. Galera, o primeiro algarismo significativo é o primeiro algarismo diferente de zero. Vamos entender o que foi dito aqui olhando a tabela. Primeiramente, 0,2, 0,035, 0,00405 e 0,00053 são todos números que estão entre 0 e 1 e, portanto, a gente vai aplicar a regra 2. Eu tenho aqui na tabela o log de 0,2. O primeiro algarismo significativo é o 2. E antes dele, eu tenho um zero apenas. A segunda regra me diz que a característica será o oposto do número de zeros que eu tenho antes desse algarismo significativo, do primeiro algarismo significativo. Como eu tenho apenas um zero, o oposto de 1 é menos 1. Por isso, a característica do log de 0,2 é menos 1. No log de 0,035, eu tenho o 3 como o primeiro algarismo significativo. Antes dele, eu tenho dois zeros. E, portanto, a característica do log de 0,035 será menos 2, ou seja, será o oposto de 2, porque eu tenho dois zeros antes do primeiro algarismo significativo, então a característica será menos 2. No log de 0,00405, eu tenho 4 como primeiro algarismo significativo, e antes dele eu tenho 3 zeros. E, portanto, a característica será menos 3, ou seja, é o oposto do número de zeros que está antes de 4. E, por fim, o log de 0,00053 terá como característica menos 4, porque eu tenho antes do 5, que é o primeiro algarismo significativo, 4 zeros. E a segunda regra me diz que a característica é o oposto desse número de zeros,
Logo, a característica será igual a menos 4. Vamos falar de um outro elemento importante dos logaritmos decimais, que é a mantissa. A mantissa é obtida nas tábuas de logaritmos. Em geral, a mantissa é um número irracional e, por esse motivo, as tábuas de logaritmos fornecem os valores aproximados dos logaritmos dos números inteiros. Propriedade da mantissa. Bom, antes da gente ler tudo o que foi dito aqui sobre essa propriedade da mantissa, eu vou encontrar a característica do log de 2, a característica do log de 200 e a característica do log de 2000. Também vou encontrar a característica do log de 0,2 e a característica do log de 0,002. Esses números são os números que estão aqui, ó. Bom, nós teremos então a característica do log de 2 igual a zero, porque de acordo com a primeira regra, eu encontro a característica do logaritmo de um número maior que 1, fazendo a quantidade de algarismos que ele tem na parte inteira menos 1. Então, eu tenho um algarismo na parte inteira, 1 menos 1 igual a zero. O log de 200, vale lembrar que é igual a 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado é igual a 200. E a característica do log de 200 é igual a 2, porque eu tenho 3 algarismos na parte inteira desse número, menos 1, 2. O log de 2000 é o log de 2 vezes 10 à terceira. E a característica do log de 2000 é igual a 3, porque eu tenho 4 algarismos na parte inteira, menos 1, 3. O log de 0,2 é igual ao log de 2 vezes 10 elevado a menos 1. E a característica do log de 0,2, agora usando a segunda regra, para números que estão entre 0 e 1, será igual a menos 1, porque a segunda regra me diz que a característica é o oposto do número de zeros que estão antes do primeiro algarismo significativo. Como eu tenho um zero antes do 2, o oposto de 1 é menos 1. Já o logaritmo de 0,002 é igual ao logaritmo de 2 vezes 10 elevado a menos 3. E a característica do logaritmo de 0,002 é igual a menos 3, porque eu tenho 3 zeros antes do primeiro algarismo significativo. Como a característica é o oposto do número de zeros, então a característica será igual a menos 3. Mas a mantissa de todos esses logaritmos será 0,3010. A mantissa do logaritmo de 2 será 0,3010. A mantissa do logaritmo de 200 também. A mantissa do logaritmo de 2000 também. A mantissa do logaritmo de 0,2 de igual modo. E a mantissa do logaritmo de 0,002 também será 0,3010. É isso que está dizendo aqui, ó. A mantissa do logaritmo decimal de x não se altera se multiplicarmos x por uma potência de base 10 de expoente inteiro. Então, se a mantissa do log de 2 é 0,3010, multiplicando 2 por uma potência de 10 de expoente inteiro, a mantissa permanece a mesma. E por isso eu mantive a mantissa igual em todos os outros casos. Aqui também eu tenho 2 vezes 10 elevado à terceira, portanto, o logaritmando vezes a base 10 elevado a um expoente inteiro. Aqui eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 1, mais uma vez o logaritmando vezes uma potência de base 10 elevado ao número inteiro. E por fim, aqui eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 3, mais uma vez o logaritmando 2 vezes uma potência de base 10 com expoente inteiro. Portanto, a mantissa não se altera em nenhum desses casos. Uma consequência importante disso é que os logaritmos de dois números cujas representações decimais diferem apenas pela posição da vírgula têm mantissas iguais. Foi exatamente por isso que eu mantive as mantissas todas iguais.
Desse modo, os logaritmos decimais dos números 2, 200, 2000, 0,2 e 0,002 têm todos a mesma mantissa, 0,3010, conforme a gente já falou. Mas as características são, respectivamente, 0, 0, 2, 2, 3, 3, menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. Logo, eu posso afirmar que, tendo esses logaritmos mantissas iguais, o que difere um logaritmo de outro são os valores de suas características. De posse dessas informações, a gente pode definir o logaritmo decimal de um número real positivo x como sendo o log de x igual à característica desse logaritmo somada à mantissa desse logaritmo. Usando os exemplos anteriores, a gente tinha o log de 2 com característica 0 e mantissa 0,3010, logo, o logaritmo decimal de 2 será 0,3010. Tínhamos o log de 200 com característica 2 e mantissa 0,3010. Observar que a mantissa não se altera quando eu multiplico o logaritmando por uma potência de base 10 com expoente inteiro. Logo, 2 mais 0,3010 é igual a 2,3010. O log de 2000 tem característica 3 e mantissa 0,3010, logo, o logaritmo de 2000 será 3,3010. O log de 0,2 tem característica menos 1 e mantissa 0,3010, logo, o logaritmo de 0,2 será menos 0,6990, ou seja, menos 1 mais 0,3010. E o log de 0,002 com característica menos 3 e mantissa 0,3010 será igual a menos 2,699, ou seja, menos 3 mais 0,3010. Feita toda essa introdução do que vem a ser os logaritmos, agora temos condição de entrar no estudo das funções logarítmicas. É o que faremos no nosso próximo encontro. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.